Olá, muito boa tarde, eu sou o Sargento Pérez, o Show da Tarde está de volta na Prime TV para a Grande Florianópolis. Obrigado a você, minha amiga, você, meu amigo, pela sua companhia, pela sua preferência e pela sua audiência. Nossa razão de existir, o Show da Tarde, é você que nos acompanha de segunda a sexta-feira. Muito obrigado, gratidão a você. Vida longa, boa semana e um bom final de mês para você. Sempre é uma satisfação, uma alegria. Agora eu tenho mais uma entrevista. Hoje a minha entrevistada é minha colega de Prime TV. Ainda não tivemos a oportunidade de conversar. Agora hoje surgiu. Então hoje eu vou fazer uma entrevista. A minha colega de Prime TV, ela é também comunicadora de rádio. E aí você vai conhecer um pouco da história dela também. Ela entrevista, hoje ela vai falar dela. Então a minha entrevistada é Cristiane Duarte. Muito boa tarde, Cristiane. Seja bem-vinda ao Show da Tarde. Boa tarde, Pérez. É muito gostoso estar aqui no outro lado da cadeira, né? Contando um pouquinho do meu trabalho, do que eu faço. Bom, Pérez, eu me dedico à área da saúde já faz muitos anos, mais ou menos, desde 1996, que eu tô nesse meio. Já estamos 23 anos aí falando, né? Então, E aí eu vim aqui para Santa Catarina, me dediquei à naturologia, fiz faculdade de naturologia na Unisul, um curso do qual me apaixonei. E quando eu saí da naturologia, eu já estava terminando a especialização em medicina chinesa, né, mais voltada para a acupuntura. Daí, depois eu fui para a China, fiz um aperfeiçoamento lá, voltei da China em 2009, me dediquei à homeopatia. E entrei na homeopatia, continuo sendo naturóloga, continuo sendo acupunturista e olhando sempre pela medicina chinesa, mas agreguei mais esse conhecimento que é a homeopatia. E como terapeuta homeopata, né, acabou que eu comecei a coordenar o curso de homeopatia também. E nisso eu montei uma clínica em aproximadamente 2004, 2005, no centro de Palhoça, e lá ela existe, né? Tá estruturada bem ali no centro, e a gente oferece vários tipos de terapias lá. Além das que eu faço, a gente tem outras coisas. Temos massoterapeutas, temos barra de axis, temos outros naturólogos também atuando lá, acupunturistas também, não sou só eu, né? Então a gente tem uma gama de profissionais, quiroprata, reikianas, ótimas reikianas aplicando reiki, temos cursos, o curso de formação em terapeuta homeopata a gente tem dentro do corpo da clínica, né? E a gente também tem outros como reiki, barra de axis. Então a gente tem uma gama de ofertas lá, de outras terapias também, porque Theta Healing, tantas outras, né? Que hoje se mostrou tão eficiente em muitas questões que as pessoas vão muito lá com problemas, dificuldades, né? Porque as pessoas só buscam uma ajuda maior quando elas já passaram pela medicina, elas já trilharam vários caminhos e não tiveram o resultado que elas gostariam, né? Elas continuam com aquela dificuldade e aí elas chegam até nós. Maravilha, Cristiane Duarte, parabéns. Como que chama a clínica? Essência Humana. Maravilha. Cristiane Duarte, é um prazer falar com você, que bacana, né? Minha colega, a gente não teve a oportunidade, agora estamos nos conhecendo. Só se cruzava nos corredores, passava aqui, né? Cada uma entrevista. Conte um pouquinho da sua experiência na China, fantástico essa experiência. Foi bem diferente lá, é um mundo à parte, né? Chegar lá, passar um período lá, os primeiros 15 dias a gente se sente mais tranquila, mas depois começa a dar uma agonia, uma saudade do nosso país, porque é muito diferente, né? A cultura é totalmente diferente, a dificuldade de comunicação, né, que se tem, porque o mandarim lá que predomina, o inglês é pouco, não que o meu inglês seja fluente, mas enfim, o mandarim é que predomina e a gente tem bastante dificuldade, mas tínhamos tradutores, né? Durante o dia a gente passava o dia no hospital, trabalhando com os médicos de lá, e à noite a gente ia para curso. Então foi um período muito legal, de muito conhecimento, né? Algumas técnicas que aqui no Brasil se usa pouco e que lá se usa frequentemente, como moxa, né? Moxas com
com plantas bem resinosas, que deixam a região bem escura, a ventosa, que lá se usa muito, aqui não se usa, porque deixa roxos, né? E às vezes as pessoas pensam que não, o acupunturista que não teve perícia em fazer aquilo, fez mal feito, mas não, é assim mesmo. Quando teve as Olimpíadas, ela se difundiu um pouquinho mais, ficou mais conhecida, porque teve um nadador que usou, então ele aparecia com o ombro roxo e as pessoas desmistificaram um pouquinho. Mas, enfim, a gente aprende essas técnicas, aprende algumas outras bem diferentes lá. Por exemplo, na China, aquela pessoa que está sendo tratada naquele consultório pelo médico chinês, ela vai todo dia. Aqui, para a gente conseguir que a pessoa vá uma vez por semana, às vezes é meio complicado. Ela quer ir de 15 dias, uma vez por mês. E lá, não. Ele está em tratamento, ele vai diariamente, sabe? Eu me lembro do menininho que estava toda semana lá. Ele tinha dificuldade de concentração, ele era muito ansioso, né? Ele tinha um quadro de TDAH. E ele ia todo dia lá colocar umas agulhinhas. Eram 4 agulhinhas e ele ficava muito tranquilo. E assim a mãe dele vivia, né? Ele tinha um ótimo resultado. E lá eu aprendi a conviver com pacientes, com colegas, né? Mas é um mundo bem diferente. Quando eu cheguei de lá, eu fiz contato com várias pessoas lá, né? E eu tive a alegria de fazer amizade com uma chinesa que ela falava fluentemente o espanhol, porque ela fazia letras lá. E aí a gente fez uma amizade bem linda. E ela me ajudou em muitas coisas lá, em me comunicar com alguns médicos de lá, né? E depois que eu cheguei no Brasil, teve um médico que entrou em contato querendo vir atender aqui, devido à dificuldade deles lá, né? Que a gente que está como estudando, turista, né? A gente vê um pouquinho, não tem ideia do quanto que é. Então esse país aqui é maravilhoso, né? Maravilha, nosso Brasil é fantástico. A gente que dificulta ele, né? É verdade, nós que atrapalhamos. É verdade, as pessoas aqui acabam às vezes tomando caminhos errados, né? E dificultando a nossa e a vida de muitos, né? Com pensamentos, atitudes erradas, né? E isso sempre, como eu digo, tudo isso, mesmo atitudes e pensamentos, elas vão refletir no nosso dia a dia, na nossa saúde, no nosso aqui e agora, sempre. Cristiane, hoje eu entrevistei um acupunturista também aqui, então ele comentou que agora está sendo regulamentada a acupuntura no Brasil, já passou pela Câmara Federal, foi para o Senado agora. Você, como especialista na área, estudiosa da área, também naturólogo, como você vê essa nova regulamentação? Então, é assim, olha, existe essa briga muito antiga. Eu me lembro que em 96, quando eu disse que eu entrei para essa área, que eu tive uma clínica bem grande em Porto Alegre. Eu quis fazer acupuntura naquela época. E naquela época eles estavam brigando, porque a acupuntura tinha deixado de ser uma prática técnica e tinha passado a ser uma modalidade específica dos médicos. Mas isso aí, na época, enfim, entraram com recursos e foi eliminado, né? Isso deixou de existir, tanto que muitos profissionais de outras áreas, fisioterapeutas, naturólogos e tantos outros que são da área da saúde podem sim fazer acupuntura. Então a gente tem esse embasamento, né, jurídico, que a gente pode, só que infelizmente algumas leis não são bem esclarecidas, não são muito claras e chegam às vezes para alguns profissionais um pouco distorcidas, e aí tem essa ideia de que quem é da área da saúde não pode ter acupuntura. Pode sim, não é só uma especialidade médica. Assim também, sabe, como a homeopatia. A homeopatia, existe uma lei federal que ampara qualquer pessoa que possa fazer o curso de homeopatia. E só que isso não é divulgado. A gente pensa que é uma especialidade única e exclusivamente médica. Sim, o médico é um médico homeopata. Os outros profissionais, assim como eu, serão terapeutas homeopatas. Pode ter o mesmo conhecimento, mas serão terapeutas. Isso é o que define, tá? E o médico, sim, esse médico, ele é um médico homeopata, um médico acupunturista, né? É o que define, o que difere. Mas, na verdade, quem é da área da saúde, né? Voltando à acupuntura, a gente está amparado legalmente para trabalhar, né? Se tu tem um curso de especialização, se tu fez aquelas mais de 1000 horas que a gente tem que fazer para poder trabalhar, né? Está tudo direitinho, sim, você pode trabalhar sim. Só que
Eu não sei como está, só que hoje a acupuntura ela não é aberta para quem não é da área da saúde poder fazer. Aí tem uma dificuldade, não sei como é que está essa lei aí, se foi aberta para todo mundo, aí eu desconheço. Até vou me informar, né? Importante saber, né, da sua área. E outra, você é naturóloga, né? Fala um pouquinho na naturologia mesmo que chama? Isso, Fala naturologia. Ainda temos 3 minutinhos pela frente. A naturologia é uma faculdade aqui da Pedra Branca, né? Ela atua na área da saúde, a gente não usa alopatia, a gente usa terapias, mas veja bem, para você ser um naturólogo, pelo menos no meu tempo, que eu sou das mais antiguinhas, né? A gente tinha que ter anatomia, neurofisiologia, psicologia, patologia, nutrição, trofologia e tantas outras terapias, porque o que era? Assim, a ideia é de que a gente vai ter aquele indivíduo ali na sua frente, você vai olhar o contexto todo dele, você vai olhar, avaliar ele. Por exemplo, quando chega alguém num consultório médico e essa pessoa ela está com azia, com refluxo, que às vezes ela nem diz que é refluxo, azia, dor no estômago, o que o médico faz? O médico vai pedir um exame, endoscopia e vai ver se essa pessoa tem H. pylori, enfim, tem hérnia de hiato ou tantas outras patologias, né, que podem ser acometidas. E aí ele vai dar um tratamento. O naturólogo não, ele vai buscar, porque nós não usamos alopatia, né? A gente vai buscar entender quando que aquilo começou, todo o contexto que está envolvendo aquela dificuldade, há quanto tempo aquela pessoa está sofrendo disso, como é que é o mundo dela, o trabalho, seu relacionamento familiar, enfim, tudo que está por trás, porque nada que se manifesta no nosso físico como doença começou naquele momento. Geralmente tem vários outros eventos envolvidos de questão emocional, não só genética, mas emocional, que a pessoa já vem carregando aquilo há um longo tempo e em desarmonia um dia aquilo vem e se manifesta no físico, porque tem que sair, né? Muito bem, Cristiane Duarte, Vinícius, fala muito bem da sua área. Eu quero já, antes de acabar o programa, fazer um convite a você. Eu tenho um programa na Rádio Mais Alegria. Eu vou te levar uma hora lá para você falar desses temas todos, que é muito importante para as pessoas. Até porque lá o programa é 1 hora, dá para falar mais, né? Nossa, podemos de repente tratar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que está tão aí, né? Tanta gente sofrendo nessa loucura que é nosso dia a dia de informações de trabalho, escola, filhos, família, enfim, né? Esses eventos todos todo mundo tem aí, é uma loucura. E a gente tem que dar conta, né? Passa o contato da sua clínica para quem está nos assistindo. O meu telefone da clínica é 3242-1502. Repetindo, 3242-1502. E o meu WhatsApp que está aparecendo aí na tela, 9999-64551. E nosso site é www.essenciahumana.com, www.essenciahumana.com. Lá você vai conhecer bastante da clínica, dos profissionais, de outros trabalhos que eu não consegui citar aqui, mas que a gente vai conversar lá na rádio. Vamos com conversar. certeza, a gente vai se encontrar lá de novo, viu? Foi um prazer. O prazer foi meu, Cristiane Duarte, minha colega de Prima TV, também uma comunicadora. Vocês viram que ela fala Benício, fala muito bem. Benício é italiano. Desculpa, eu tô falando italiano aqui. Fala muito bem. Obrigada. E vamos encontrar na Rádio Mais Alegria. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. O Show da Tarde vai terminando por aqui. Amanhã estaremos de volta novamente às 12 horas. Muito obrigado, Cristiane Duarte. Obrigado a você, assinante. Muito obrigada, uma boa tarde.